Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma semana abençoada para todos vocês. Já de cara eu desejo, né, para você aí que está assistindo esse vídeo, certo? E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de transmissão, relação. Por que é tão diferente a relação de uma road bike, de uma gravel bike, de uma MTB? Por que tem que ter algumas variáveis ali? Dá para utilizar a mesma relação em todas as bikes? Dá. Fica igual? Fica legal? Não fica. Então é sobre isso que eu quero explicar para vocês, como isso tem uma relação direta à roda da bicicleta, certo? Então por que que você tem que ter relações diferentes aí? E como a galera que me acompanha no Instagram tem perguntado bastante, Daniel, e aí a gravel, por que que você está curtindo tanto gravel agora? Por que que agora a gente só vê você pedalando de gravel? Vou explicar o porquê, essa polêmica envolvida aí de eu estar pedalando de gravel bike, não tanto de MTB ou de road bike como eu pedalava antes. Então se você quer saber dessa polêmicazinha aí, fica até o final do vídeo aí para você entender. Bom, a primeira coisa que você precisa de saber, o que é que determina, certo, assim, diretamente na escolha de uma relação. Bom, você tem um fator motor, que é o quê? A sua rotação confortável que você consegue manter na bicicleta. Aí, para a bicicleta ficar adequada a isso, você tem algumas variáveis, né? Coroa, que você utiliza, cassete, que você utiliza, o cassete é a catraca, ali, combinações de coques, e o diâmetro de roda, certo? Que muito pouco se fala. Por quê? Porque hoje em dia, quando a maioria está falando de uma bicicleta, está falando de uma bike MTB Aro 29, certo? Uma bike MTB Aro 29, ela tem 29 polegadas de diâmetro total da roda, do topo aqui do pneu até o chão. Não estou falando de aro, certo? Estou falando do topo do pneu até o chão, tem 29 polegadas, varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com o pneu que você utiliza, certo? E aí, o que acontece? Você tendo essas variáveis aí, você consegue encontrar a relação perfeita para você. Por exemplo, eu para mim aqui, pro tipo de terreno que eu enfrento, pro meu peso, pro meu condicionamento físico, eu como consigo ter uma rotação confortável em torno de 80 RPM, ou seja, minha cadência é de 80 RPM, eu consegui me encontrar muito bem numa relação de MTB usando de coroa 34 e cassete 1050. Isso daqui para mim é perfeito para fazer todos os tipos de pedal que eu faço aqui. Só que se eu fosse um pouquinho pro lado aqui, né, para a região, se eu fosse ali pro lado de Britizal, que tem muita serra, provavelmente eu estaria utilizando então de uma coroa menor, para que eu conseguisse fazer todos os pedais ali naquela região mais confortável. Se eu fosse para uma região com menos, né, menos variação de terreno igual eu tenho aqui na minha cidade, provavelmente eu utilizaria de uma coroa maior, certo, para poder fazer mais confortáveis pedais por lá. Então, tem que se ver aonde você pedala, certo, o seu condicionamento físico e daí então você montar então a relação da sua bike. Por isso que não dá certa receita minha para você utilizar aí, certo? Porque nós somos diferentes, nossos terrenos são muito diferentes. Mas dá para você ter uma noção, certo? Assistindo esse vídeo aqui que você vai entender um pouquinho do porquê que é diferente de uma bike para outra, certo? Vamos lá. Então, eu sei que na minha MTB eu posso utilizar 34 com 10,50 e fazer todos os tipos de pedal. Beleza. Vamos para gravel? Pega uma relação igual da MTB, monta na gravel e vai pedalar. Vai ficar bom. Vai ficar ótimo para subir. Vai sobrar ali uns 2, 3 cogs para poder subir e vai faltar muito de final. Principalmente quando a gente fala de uma bike que ela é... A característica principal dela é ser uma bike rápida na terra, né? Então você vai ter uma perca muito grande de final. E ainda tem o fator seguinte: a roda, além dela ser menor na gravel bike, né, você ter 28 polegadas de pneu aqui na gravel bike, tendo o mesmo ar de uma MTB, você tem um pneu menor, eu utilizo o pneu 45C, então eu tenho apenas 28 polegadas de diâmetro de roda. A roda é muito mais leve, ela é muito mais fácil de rodar, então você tem um pneu aí que é quase 200 gramas mais leve, um aro, esse aro aqui que é fantástico, que é o mesmo da 3R5, então ele é muito mais leve, certo? Então acaba que você percebe que tipo, tá leve demais para você utilizar em uma relação de gravel, de MTB. Então é onde que eu saí de uma coroa 34 e fui para uma coroa 38 utilizando de um cassete 1042 e essa bike está extremamente leve, tanto para subir quanto no final, entendeu? Retão. Então agora, com essa combinação de relação, eu utilizando nessa bike aqui, eu consigo manter uma final confortável de 45, certo? E faço todas as subidas que eu faria de MTB, utilizando 34,50 na gravel de 38,42 eu faço as mesmas subidas tranquilamente. Aí, Daniel, mas espera aí, tá faltando um COG 50 aí, se você deixou a final confortável aí, não bagunçou lá em cima para subir, então, mesmo ela sendo um pouco menor, como a gente tem rodas mais leves, pneus mais leves e de diâmetro mais leve, de menor, né, diâmetro menor, eu consigo me desenvolver muito bem em todas as subidas. Onde eu subo de MTB 34,50, eu subo de gravel, certo, com 38,42. Porque o fator peso de rolagem
manda na bicicleta. É a alma da bicicleta. Demorei 3 anos para poder aprender que rodas é as coisas mais importantes que você tem que ter na sua bicicleta, certo? Porque qualquer pessoa, do gordo ao atleta de alto desempenho, sente diferença de rendimento numa bike quando a gente fala de rodas e pneus, certo? Então, se eu pegar uma bike de entrada de R$1.000 e ela estiver horrível de pedalar, certa sensação ruim, você sobrando, você sentindo a bike pesada, você sentindo que às vezes você nem deveria estar pedalando de tanto que está fazendo força, disso, aquilo, outro, tudo mais tal. E se a gente tirar as rodas dela e colocar rodas de alto nível nela, entendeu? Você vai ver que a bike transforma, independente da relação que ela utiliza, independente de suspensão, independente de quadro, independente de tudo isso, a roda vai transformar a bicicleta. Se você está pensando hoje em começar a montar uma bicicleta, e às vezes você fala assim, eu quero montar uma bicicleta, eu tenho R$10.000, né, para poder montar uma bicicleta, eu tenho R$8.000 para montar uma bicicleta. Foca primeiro nas melhores rodas que você conseguir comprar, certo? Lógico, sem comprometer mais do que 30% do teu orçamento, aí senão também não vai fazer muito sentido, para depois você partir pro resto. E você vai ter uma bike maravilhosa. Você ter rodas de alto nível numa bicicleta, com pneus de alto nível nela, é muito melhor do que você ter um melhor grupo de marcha, certo? Não importa se você tem XTR na sua bicicleta, se você tiver um aro de pesado, sabe, um cubo ruim, pneus pesados na sua bicicleta vai ter um desempenho ruim. Enquanto que se você tiver rodas de alto nível na sua bicicleta e um câmbio Tourney, você vai andar na frente de muita gente, tá ligado? E aí, Daniel, feito essas observações aí, então você falou então da MTB, falou da Road, aliás, falou da Gravel Bike e a Road. A Road ainda tem um diâmetro menor e pneus mais leves ainda, é onde você consegue utilizar de cassetes menor, certo? Então você tem aqui na minha Road aqui, que ela já utiliza um cassete moderninho, ela tem 11/28, certo? E você tem coroas maiores, a minha menor coroa na Road é 34 e a maior é 50, né? E isso porque é compacto, porque tem maiores ainda. Uai, Daniel, mas e aí? E aí que é o seguinte, por ela ter rolagem muito mais leve do que a Gravel, por ela ter um pneu de diâmetro muito menor, você acaba fazendo, tipo, a mesma subida que eu faço de Gravel, certo? Um asfalto, vamos por assim, eu faço de road mais leve ainda, utilizando de um cassete menor, de uma relação menos reduzida do que na Gravel Bike. É incrível isso, por quê? Porque aí entra nesse fator roda, rolagem, diâmetro de pneu, certo? Peso de rolagem e a combinação de marchas. Daniel, dá para utilizar então a relação de MTB na Gravel Bike, fazendo as devidas mudanças aí, mas e aí, dá para utilizar de road bike na Gravel? É o que mais tem. E aí, o que você vê os caras fazer? Com uma Gravel Bike, uma boa Gravel Bike, ela precisa de no máximo 1:1 para você subir. Para quem não sabe, 1:1, relação de menor coroa que você tem com maior COG que você tem uma relaçãozinha ali de redução, e você tendo uma redução de 1:1, você sobe tudo com a Gravel, que fica muito leve. Então você tendo, por exemplo, assim, uma coroa 42, se você tiver um COG 42, ela fica leve para subir. E, por que então que dá certo o road bike? Porque a relação de road bike na Gravel, porque o menor coroa da road bike, no caso da minha aqui, é 34. Se eu pôr um cassete 11/34 na Gravel, vai ficar levinho para subir e vai subir muito bem, com certeza, entendeu? Dá para fazer essa utilização de relação de road bike na Gravel Bike, certo? Aumentando um pouquinho o cassete, de forma que o maior COG no seu cassete seja igual a menor coroa que você utiliza. E aí vai ficar legal, vai ficar relaçãozinho 1:1, você vai subir de tudo com ela. E olha, a minha bike, ela utiliza de pneu 45C. Né? A maioria das gravels que eu vejo utiliza de 40, que ainda fica menor o diâmetro e mais leve. E agora eu vou falar para vocês o porquê que eu voltei a pedalar de gravel bike, porque eu estou utilizando tanto a gravel bike. 2 motivos é fator determinante para isso. Primeiro, que quando essa bike voltou para mim, que ela era minha, vocês lembram que ela era a versão verde, foi para garantia, trocou por essa aqui, eu fiz negócio com meu amigo Jackson, foi para ele a bike, agora ela voltou para cá. Quando ela voltou para cá, antes de eu fazer qualquer pedal com ela, como ela tá com uns pneus meio diferentes, um pneu careca e tudo mais, eu pedi de 2 pneus Maxxis Rambler, certo? 45C. Por que eu pedi desses 2 pneus para colocar nessa bike? Para ela ficar mais esteticamente bonita, eu queria deixar a bike mais agradável para facilitar a venda. Só que eu caí na besteira de pedalar com essa bike. E ao pedalar com essa bike, eu vi que tudo aquilo que eu tinha de ruim de memória dela, que é na questão de conforto, acabou com a mudança dos pneus. Quando eu fiz essa troca dos pneus, a bike ficou excelente para se pedalar no meu terreno aqui.
entendeu? Ou probleminhas que eu tinha com ela que me fez animar a vender, agora com essa mudança de pneu, me fez animar a ficar definitivamente com ela, certo? Porque ficou muito confortável. Fiz troca de cockpit, deixei um cockpit mais na mão ainda pra mim, sabe? Eu pus um guidão compacto, que deixou os ST mais próximo, a pegada dele melhor, um avanço de 80, entendeu? Ficou melhor ainda, um canote com zero offset. Então, assim, aos poucos detalhes que eu mudei nessa bike, eu transformei ela de forma que ela ficou muito agradável pro meu tipo de pedal. E daí também eu fiz, né, a mudança da relação da bike. Seria completamente descartável essa mudança da relação da bike, porque ela utilizava de Claris, que era top de linha, certo? 2.8, um cassete 11.34, pé de vela 50.34. Eu tinha uma final maior do que eu tenho hoje, porém minha redução era menor do que eu tenho hoje. Ela ficaria perfeita com um pé de vela 46.30, mas não era a vontade de trocar ali. Acabou que eu trocando toda a relação dela ficou melhor para o meu tipo de pedal, certo? E por que eu fiz essa troca se era bom o anterior? Porque o câmbio dianteiro foi um obstáculo quando eu coloquei esse pneu maior. Eu tinha um acúmulo muito grande de sujeira no câmbio dianteiro ali, porque o pneu passava muito próximo, certo? Fora isso, se não fosse esse problema, eu estaria até hoje rodando com certeza aí com a relação clara. Se ela não passasse perto do pneu, mas como eu optei por esse pneuzão, e acabou que foi isso. Então, feito isso, essas alterações, a bike ficou extremamente confortável para mim e eu tenho gostado demais da conta de pedalar com ela. E o segundo motivo? O segundo motivo é pelo fato de que meu contrato com a Sou está acabando, a Vesúvio vai embora, certo? Eu não tenho grana para poder comprar a Vesúvio para que ela fique, ok? E feito isso, então eu tenho uma bike para continuar fazendo todos os meus pedalos aqui sem ter que preocupar em vender ela logo, juntar dinheiro, inteirar e comprar a Vesúvio, alguma coisa do tipo assim, certo? Principalmente quando eu estou curtindo mais pedalar com essa bike do que, né, outras bikes aí. Eu tenho curtido mais fazer pedal de asfalto com ela do que com a Road e tenho curtido mais fazer pedal de MTB com ela do que com a Vesúvio. Né? É incrível isso daí, como pode ter algumas alterações transformado essa bike na minha bike favorita, minha queridinha aqui, certinho? Então, explicado para vocês, espero que tenham excelente semana, bons pedais por aí. A imagem do vídeo ficou meio zoada no final, mas eu acho que dá para entender direitinho a mensagem que eu quis passar, né? Eu percebi que mudou, acho que a luz aqui do sol, pá, muito doido isso.